Seja bem-vindo ao canal Concurso Planejado. Hoje vamos falar sobre plano de estudo, como montar uma estratégia que pode levar você à aprovação no seu concurso, no seu certame ou até mesmo em qualquer outro processo seletivo como o Enem e demais processos. Primeiro, o que é um plano de estudo? Você tem que ficar ligado que plano de estudo tem a ver com planejamento. O plano nada mais é do que você pôr em prática, escrito, algo que você formalizou mentalmente, que é o seu planejamento. Ter noção dos objetivos que você quer alcançar, que no caso é a sua aprovação, e para a sua aprovação você precisa conhecer todas as disciplinas, você precisa saber o assunto, você precisa saber o que cai. Então o planejamento é algo bem mais abrangente, no sentido de você pensar no curto e médio prazo, certo? Então olha só, primeiro então, para mim traçar um planejamento de estudo, o que é que eu preciso? Primeiro, o que é que você quer? Aprovação em concurso público. O que é que você precisa fazer? Estudar os conteúdos do edital. Todos os conteúdos? O ideal é que você estude todos, mas sabemos que as provas, as bancas, elas priorizam determinados conteúdos. Então é interessante você mapear, porque a depender da situação, você pode começar pelas questões já mapeadas da banca, focando só o que mais cai. Se você tiver um pouquinho a mais de tempo, veja todo o conteúdo com ênfase nas partes mais importantes já abordado pela banca, certo? Então eu vou dar um exemplo de uma aluna minha que eu tutorio. Vou mostrar como montei esse plano de estudo para ela dentro da realidade dela. Lembrando, o plano de estudo que eu faço é um plano por semana. A cada semana a gente pensa, organiza e traça o que deve ser estudado. Mas primeiro a gente deve ter um conhecimento a longo prazo. Quantas semanas faltam para a sua prova? Que disciplinas você vai estudar? Quais assuntos? E em cima disso traçamos um plano semanal. E outro detalhe muito importante é o quanto você tem de conhecimento daquele assunto. Se você é cru, se você já tem uma noção prévia, se você já está no nível avançado, e isso vai ajudar muito no seu plano de estudo, ok? E uma coisa também muito importante é o seu tempo. Você precisa estudar, então precisa de tempo. Quantos minutos, quantas horas você tem a cada dia da semana? E é em cima disso que eu vou mostrar, por exemplo, como eu montei um plano de estudo para a primeira semana de estudo. Então olha só, uma aluna, eu montei um plano de estudo para ela, a primeira semana de estudo dela. Então para isso eu tive que pegar e sondar a carga horária de tempo disponível, horas líquidas de estudo. Existe uma diferença entre horas brutas e horas líquidas. O tempo que você realmente vai ficar estudando, desconsiderando pequenos intervalos. A aluna tem 17 horas e meia de estudo nessa primeira semana. E como foi cada dia da semana que nós traçamos? Olha só, no domingo é o dia que ela tem maior carga horária disponível, 4 horas. Então por isso eu montei 4 disciplinas para ela estudar, com em média 1 hora cada disciplina. Lembrando que um plano não é algo fechadinho. Você não deve bater 1 hora, deixa o conteúdo dessa disciplina e vou para outra. Não, é apenas um guia que você deve seguir o mais próximo do possível, mas não necessariamente. Se você completou o estudo em 50 minutos daquela disciplina e vai ver que o outro tópico vai demorar mais tempo ou um outro processo de leitura, então já é interessante focar para outra disciplina daquele plano. Agora, se você passou um pouquinho mais, não tem problema, 10 minutos, 5 minutos, isso contempla essa flexibilização, não é algo fixo no sentido de, eu só tenho que estudar exatamente 1 hora, não, é em torno disso. É para você ter uma noção do seu tempo, do que é importante, do que você tem que fazer, ok? Por exemplo, seguindo adiante, segunda-feira, a aluna vai estudar 4 tópicos. Por quê? Porque ela tem esse intervalo de tempo disponível na segunda-feira, das 19h15 até as 22 horas. Então eu dividi 4 tópicos de 40 minutos cada tópico. Uma coisa importante que todos os especialistas em estudo que mostraram, mas não é uma coisa para todos, é para a maioria. A maioria das pessoas aprendem melhor quando fragmentado o conteúdo. Cada parte você estudaria em torno de entre meia hora a 1 hora cada tópico. E é isso que eu sugiro, a depender da situação. Essa é a regra geral. É claro que para determinadas pessoas é interessante ela estudar um pouquinho a mais dessa carga horária a cada ciclo de estudo daquele dia. Terça-feira,
Terça-feira, a aluna tinha das 20 às 22 horas, ou seja, aproximadamente 2 horas de estudo. Então, já que ela tinha aproximadamente 2 horas de estudo, eu particionei, em média, 40 minutos para cada tópico. Sabemos que 40 minutos 3 vezes 40 minutos, vai bater as 2 horas, então em torno disso, cada disciplina 40 minutos. E assim sucessivamente. Perceba que teve um dia aqui na quarta-feira, ela tinha apenas 1 hora disponível, 1 hora. O que eu fiz? Dividi em 2 tópicos. Cada tópico que ela vai estudar na quarta-feira vai ter meia hora de estudo. E assim sucessivamente. E em cima disso eu montei o plano de estudo dela para a primeira semana. Olha só como ficou esse plano de estudo. No domingo, que foi o dia que nós começamos já a implementar esse ciclo de estudo dela. Então, como ela tinha 4 horas, então ela vai estudar 4 disciplinas em média, 1 hora a cada. Português, definir o tópico de informática que ela vai estudar em cima de questões, é um método que eu adoto principalmente para algumas disciplinas como informática. Da questão vai para o conteúdo nas dúvidas pontuais. Poluição sonora e legislação tópico 2 do município de Mocajuba, que é a lei orgânica. Então, uma primeira leitura nos primeiros capítulos e depois vai fazer questões, ok? Na segunda-feira, similar ao dia anterior. A diferença é que em informática vai entrar Excel e dentro de meio ambiente vai entrar código de postura. Lembrando que o meu método de estudo é por questões, focado. Então, a disciplina de português eu já começo diretamente dentro do conteúdo da FADESP, ou seja, eu pego uma prova e divido ela como ela vai estudar ao longo da semana. Por exemplo, no primeiro dia de português, ela focou só em interpretação de texto. Viu a prova, viu as questões, meditou, viu como é a abordagem do enunciado, das alternativas, fez um pequeno resumo de busca do assunto relacionado à compreensão e interpretação de texto e seguiu. Tanto é que no segundo dia já foram outras questões daquela prova abordada, que no caso foram questões ligadas ao conteúdo de, por exemplo, de colocação pronominal. Então ela vai estudar naquele dia só aquela questão, ver como foi abordada pela FADESP e vai estudar só colocação pronominal naquele dia. E assim sucessivamente. Perceba também que, por exemplo, há dias espaçados, certo? De determinadas disciplinas. E é normal, porque vai ter dia que ela vai ter uma carga horária reduzida. Então, algumas disciplinas vão ficar sem estudar naquele dia, porque precisa estudar todo o conteúdo, precisa estudar todo o edital. E todas as disciplinas têm pesos iguais. Uma diferença interessante no plano de estudo para o concurso da FADESP para professor é que ela pede redação e vale 10 pontos de 40. Então, isso equivale a quanto? 20% da prova. Então, 20% da prova vale muito. Então, o português, ele vem junto. Ao mesmo tempo que você estuda português, você está estudando redação. Quando você estuda pontuação, colocação pronominal, quando você estuda tempos verbais, quando você estuda paralelismo sintático, ou seja, todo o conteúdo, toda a gramática vai ser usada na redação quando você for escrevê-la, certo? Então perceba que nesse primeiro momento, nessa primeira semana, eu não puxo redação. Eu quero que ela solidifique estudando português e a teoria de português. E depois, nos outros planos que teremos até a prova da FADESP, no momento que eu elaborei esse plano, 13 semanas. Então, nas semanas seguintes, vão ter conteúdos, cairão mais durante a semana e outros menos, e vai oscilando, conforme o progresso dela e conforme a carga horária disponível dela. Então, isso que é montar um plano, você percebe o que tem que estudar naquele dia. Você pode falar, e se eu não conseguir estudar? Perceba que se tem uma coisa desenhada para você e você não consegue estudar por situações inevitáveis como doença, um compromisso extra do trabalho ou algo muito importante, então você realoca o plano. O plano, no dia que era para você estudar, por exemplo, não deu para estudar domingo todo o conteúdo. Então você estudou português, estudou informática, poluição sonora e não deu legislação 2, tópico 2. Então, no próximo dia você vai estudar. Então, vai percorrer o que era para estudar em legislação na segunda, você vai estudar no domingo. E você vai rearranjando esse plano. Que nesse caso da tutoria que eu ofereço, eu faço isso, eu readequo o plano da semana e monto novamente o plano semanal. Lembrando que nesse caso da tutoria que eu faço, eu dou as questões. Olha, de informática resolve essas questões, de meio ambiente lê esse material ou faz essas questões, de legislação faz essas questões,
ler esse material primeiro e depois vai fazer essa questão. Então, além do plano, eu ofereço as questões de todas as disciplinas, com exceção do específico para determinadas áreas. O que inclui dentro do plano que a gente elabora de preparação para o concurso da FADESP, de Mocajuba, inclui o básico, toda a disciplina de básico e algumas específicas. Então, o específico inclui alguns cursos superiores, como licenciatura em matemática, como da galera da pedagogia, coordenação pedagógica. Então, como a gente tem uma equipe para essa parte, para esse específico, a gente oferece um planejamento. Para as demais áreas, apenas eu mostro como você pode fazer o seu específico. O básico, a gente monta dessa maneira, toda bem pensada para você estudar, certo? Então, compreendeu como é um processo de montagem de um plano de estudo, de pensar um plano? É assim que se deve trabalhar, que se deve estudar, para você ter uma garantia maior de sucesso, que é a sua aprovação. Estudar de forma amanhã eu vou ver o que eu vou estudar e depois da manhã você fica totalmente perdido, sem direcionamento. E a diferença de ter um tutor é isso, é ele já ter mentalizado e posto no papel o seu plano de estudo. Você sabe que vai estudar naquele dia, você sabe que vai estudar naquela semana e sabe que na semana seguinte o que você não estudou vai estar contemplado no próximo plano e o que você já estudou vai prosseguindo dentro do edital. Então o plano ele é pensado para terminar pelo menos 2 semanas antes do edital, que você precisa ter os dias de revisão final. Lembrando que no seu plano você deve ter sua revisão semanal. Estudou vários conteúdos de diferentes disciplinas ao longo da semana, no fim da semana você tem que revisar tudo aquilo, porque senão o conhecimento se perde, você acha que aprendeu alguma coisa, que aquilo está na sua memória, mas infelizmente não vai estar. O que você precisa é reter o máximo possível de informação. Então você precisa de uma revisão sistemática, semanal e uma revisão intensiva pelo menos na semana da prova. E é isso que tudo isso precisa que alguém pense por você ou você tome essa iniciativa, certo? De além de montar um plano, contempla esses detalhes de revisão, quais questões estudar, o que a banca tem abordado, coisa que nós já fazemos, que aqui no canal Concurso Planejado já fazemos, já focamos, já estudamos como funciona a prova da FADESP e preparamos planos específicos focados na banca para você desenvolver e conseguir a sua aprovação no concurso, certo? Qualquer coisa, quer orientação personalizada para plano de estudo, entre em contato pelo WhatsApp que vai aparecer aí no seu contato ou pelo e-mail do concurso planejado que você vai obter informações. Se você de repente não tem condições de adquirir um plano de estudo, acompanhe as dicas que a gente dá aqui no canal, dicas gratuitas, dicas também que vão estar presentes lá na página, no Instagram, na página do Facebook, @o concurso planejado, que você vai ficar por dentro de todos esses detalhes de estudo, preparação para concurso e também até para preparação para o Enem, lá no canal Enem Planejado, tanto no YouTube como na página do Facebook e no Instagram, Enem Planejado, para quem quer estudar para o Enem e passar, ter sua graduação ou mudar de graduação, certo? Então qualquer coisa, conte com a gente. Até mais!